Boa noite para todo mundo. Então, vamos dar início na aula 10. Vou pegar a minha tela para vocês. A gente vai resolver hoje. Todo mundo? Sim? Então tá. Então, gente, o que a gente vai resolver hoje? De novo, vamos fazer o diagrama de esforços solicitantes desse componente, tá? O que é esse componente aqui? É um eixo e apoiado, né? Ele é apoiado no apoio A, tá? Que é um mancal, na verdade, e apoiado no mancal D, tá? Então, nós temos apoios fixos em A e B, tá? Temos também de esforços... Deixa eu ajustar minha tela aqui. Temos também de esforços externos uma engrenagem no ponto aqui, ó, que a gente vai chamar de ponto B, só para a gente se localizar. Com um esforço cortante para baixo. Temos um outro esforço aqui, ó, no ponto C. E um terceiro esforço externo aqui no ponto E, tá? Os três esforços são forças cortantes, tá? De cima para baixo. Primeira coisa que a gente faz, então, gente, para iniciar a resolução do nosso exercício, tá? Diagrama de corpo livre. Tá aqui, ó, vou dar zoom aqui. Nosso diagrama de corpo livre, tá? Nada mais é que a simplificação do nosso desenho ali. Espera aí que eu preciso aceitar um colega. Fecha o áudio aí, Selemir. Deixa eu responder o colega aqui, já volto a falar com vocês. Tem como tu botar o desenho na tela, ô Natália? Tenho. Já boto aqui. Eu só estou respondendo o colega aqui, que não está conseguindo a conexão. Tá ok. Vou botar o desenho aqui e... Aqui o desenho. Vou responder ele pelo grupo aqui, para ver se eu consigo. Tá, acho que o colega se achou aqui. Agora ele vai tentar sair e entrar de novo. Tá? Enquanto ele entra, vamos continuando nosso exercício aqui, tá? Esse é o nosso exercício. Um eixo, então, e apoiado nos pontos A e D, com três forças externas em B, C e D. Aqui. Feito. Tá? Esse aqui é o nosso desenho, então. Deixa o pessoal copiar aí. Mas, mais do que o desenho, gente, aconselho a copiarem o diagrama de corpo livre, né? Nada mais é que a simplificação do nosso desenho. Vou botar aqui embaixo, ó. Aqui, ó. No lugar de ter os apoios, tá? Botei, então, as setas de forças. No apoio A, eu botei uma força para cima,
tá? E chamei ela de VA. Lembrando que esse VA é o mesmo, o quê? FXA, FYA, força resultante do apoio A em Y, tá? No ponto B, era aquela força externa que eu tinha, de 400 newtons. No ponto C, outra força externa de 550 newtons. No ponto D, era o meu segundo apoio, tá? Que também exerce uma força na coordenada Y. Botei para cima, tá? E por último, uma outra força externa de 175 newtons. Gente, passo a passo então. Diagrama de corpo livre, primeiro passo, tá? Força nos apoios em X e em Y. Se eu não tenho nenhuma força externa atuando em X, eu não vou ter uma reação. Se eu não tenho uma ação, eu não vou ter uma reação. Então, não me preocupo com as forças internas dos apoios, tá? Ou seja, a coordenada X do apoio A, nem a coordenada X do apoio D. Vou me preocupar com as forças em Y, tá? Que são iguais... Entrou o Fernando. Que são iguais às minhas ações externas, tá? No meu desenho, as minhas unidades estão em milímetros também, tá? O que é mais comum em vir desenhos é milímetro, mas estou trabalhando com o sistema internacional, né? Então, força, vou trabalhar com Newton e distância ali, vou trabalhar com... Não. Vou trabalhar com metro, tá? Então, já passo aqui, ó, para o meu diagrama de corpo livre, aqui onde estão as medidas, ó. Tudo para metro, certo? Se tá em milímetro, divido por 1000 e tenho o resultado em metro, tá? Qual o outro passo depois do diagrama de corpo livre, gente? Posso sair desenhando meu diagrama? Não, né? Tem que encontrar primeiro as minhas reações nos apoios. Tem que encontrar este VA e este VD, tá? Encontro pelo somatório de forças. Vamos lá. Primeiro somatório. Sempre é o somatório de forças em X. Vou ter forças na componente X? Não, vou ter só forças na componente Y. Então, meu somatório de forças em X é 0. Não me preocupo com ele, tá? Vou lá agora para o somatório de forças em Y. Que forças eu tenho atuando na minha coordenada Y, gente? Interajam comigo. Quem está atuando em Y? VA, B, C, VB e E. Isso. Primeiro aqui o VA. Em B eu tenho os 400. Em C eu tenho 550. Depois em D eu tenho o VD que eu quero descobrir. E em E, 175. Então, no ponto A eu vou ter uma força positiva, porque está para cima. No ponto B, de 400 newtons, uma força negativa. No ponto C, outra força negativa, porque também está para baixo. O VD vai ser positivo, porque é a reação do apoio, botei para cima. E por último, essa outra força externa de 175 também vai ser negativa, porque está para baixo, tá? Então, faço o somatório. VA positivo, menos os 400 da força que aparece ali, somatório de forças em Y aqui, gente. Menos 550, outra força externa, mais VD, que é a reação do segundo apoio, menos 175, que é a força, a minha última força externa, lá no valor de 175 newtons, tá? Então, eu tenho menos 400, menos 500 e menos 75, né? Vou juntar tudo que é numeral. Menos 400, menos 500, menos 175, vai me dar um resultado de menos, né? 1.125. Vou deixar tudo que é incógnita de um lado e passar os numerais para o outro lado. Então, deste lado ele é negativo, 1.125, para o outro lado ele vai passar positivo,
que sobrou de incógnita desse lado? O VA e o VD, eles continuam aqui, não se mexem. E o numeral passa lá para o outro lado. Então, eu crio essa equação aqui. Então, eu sei que a reação do apoio A mais a reação do meu apoio D, tá? As duas juntas têm que somar quanto? 1.125, tá? Então, descobri essa primeira equação. Vou fazer o somatório de momentos agora, gente, tá? Normalmente, eu faço o momento no meu primeiro apoio, né? Aquele meu primeiro apoio eu sempre chamo de A. Posso fazer nos outros? Posso. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 apoios. Então, eu posso fazer o momento em A ou o momento em D, tá? Eu acho mais interessante fazer sempre no meu primeiro apoio. Normalmente, ele fica numa extremidade, tá? Mas não faz diferença, tá? Os valores que a gente encontra tem que ser o mesmo. Se eu calcular o apoio, o momento no apoio A ou calcular o apoio no momento em D, tá? Mas para seguir o nosso padrão ali, vamos calcular o momento no apoio A. Tô sem áudio. Mas não sei o que tá. Tenta tirar o fone, Fer. Peraí. Acho que o colega tá sem áudio ali. Voltou agora. Tá. Beleza. Então tá, gente. Tô estudando o momento em apoio A. Então, o ponto A ali é fixo. A minha força, VA, vai gerar momento no apoio em A? Não, né? Porque é uma força exatamente em cima do meu apoio. Não gera momento. Sigo a minha viga. Tem uma força aqui em B, tá? Uma força para baixo. Uma força para baixo vai gerar momento no meu apoio A, tá? Qual o valor deste momento? Força vezes braço de alavanca. Qual o valor da força? 400 newtons. E qual o braço de alavanca? É a distância entre a força até o meu apoio. Então, se a minha força está aqui e o meu apoio é lá em A, estou analisando o momento no apoio A, meu braço de alavanca vai ser 0,3 metros. Então, eu vou ter 400 negativos, né? Menos 400, porque gira no sentido anti-horário. Menos 400 vezes 0,3, tá? Gerou um momento, sigo varrendo a minha viga. Encontro lá o ponto C, outra força. Ponto C também é uma força ali no meio da viga. Gera um momento, né, negativo, porque gira no sentido... desculpa, gente. Os dois sentidos aqui giram no sentido horário. Horário, ó. Positivo, positivo. Eu olhei meu reflexo no vídeo aqui. Gera um momento positivo, porque é no sentido horário. Momento, força vezes braço de alavanca. Qual é o valor da força? É os 550 newtons ali, tá? E qual é o braço de alavanca? É a distância desta força até o meu ponto A. Então, vai ser quem? Qual a distância de C até A? 0,3 mais 0,8. 0,8. Isso, 0,8. Esse 0,5 mais esse 0,3. 0,8, tá? Sigo aqui na minha barra, então. A minha próxima força é VD, que eu não sei o valor da força dela, tá? Então, é só VD. VD vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca é toda essa distância aqui, tá? Então, vai ser 0,3 mais 0,5 mais 0,375. Isso vai me dar 1,175, tá? Então, vai ser VD vezes 1,175, tá? Sigo varrendo a minha barra. E a minha última força, aqui, ó, em ponto E, também
positivo, porque faz girar no sentido horário, vai ser força vezes distância. Força 175 e a distância vai ser toda essa distância aqui. 0,3 mais 0,5 mais 0,375 mais 0,3. Isso dá 1,475. Então, vai ser 175 vezes 1,475, tá? Conforme eu vou analisando, gente, eu vou fazendo direto aqui, ó, para vocês verem o desenho, tá? Mas, no papel, conforme eu vou analisando uma força, eu já escrevo ela ali, positiva ou negativa, força vezes a distância, tá? Para nós visualizarmos assim melhor. Aqui, ó, tá tudo que a gente conversou. A primeira força, que era de 400, vezes o seu braço de alavanca, de 0,3 metros. A segunda força também girava no sentido positivo. Era de 550 newtons vezes 0,8 metros. O VD era para cima. Se era para cima, eu estava analisando o momento em A. Girava no sentido anti-horário. Por isso, ela é negativa. O braço de alavanca dela, a distância dela, era de 1,175. E a minha última força, que era lá a última aqui, ó, girava de cima para baixo, girava assim. Então, também girando no sentido horário. Então, positiva, vezes o braço de alavanca dela, que era 1,475 metros, tá? Vou fazer as multiplicações aqui, então. Vou resolvendo na calculadora, né? 400 vezes 0,3, eu vou ter 120. Conservo o sinal aqui, mais. Depois eu tenho 550 vezes 0,8. Isso vai me dar 440. Conservo o meu sinal aqui, negativo. VD vezes 1,175 vai ser 1,175 VD, né? Uma constante que eu não sei ainda. Conservo o sinal aqui, positivo. 175 vezes 1,475. Faço na calculadora, descubro que isso dá 258,125, tá? Tenho que juntar tudo que é numeral. O que eu tenho só de numeral aqui? Tenho 120, tenho 440 e tenho o 258,125. Todos são positivos, então somos 3 na calculadora. Eu vou achar um valor de 818,75. O que tem de não numeral aqui, ó? Tenho esse aqui. Por quê? Porque tem o VD aqui, ó. Se tem uma letra junto, não posso somar junto. Só tem ele de VD? Sim, só tem 1,175 VD. Então, não tenho o que fazer com ele, só conservo ele aqui. Fiz o somatório dos numerais e conservo ele aqui, tá? O que eu quero isolar? Eu quero isolar o VD, eu quero descobrir qual é a reação do meu apoio. Então, para isolar, eu tenho que deixar ele sozinho. Se eu tenho essa equação aqui, que o somatório desses numerais deu 818, para isolar o VD, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar o VD sozinho nesse lado. Então, esse 818, vou passar lá para o outro lado. Se nesse lado aqui, 818 é positivo, quando muda o lado da igualdade, ela vai passar a ser negativa. E eu fico como aqui? Ó, opa, não pegou bem. Aqui, ficou menos 175, menos já tinha, só conserva aqui, ó. Menos 175 VD igual a menos 818,125. Só que esse lado aqui eu sempre tenho que deixar positivo. Tá negativo. Se tá negativo, eu inverto o sinal. Inverto o sinal dos dois lados, ó. Se aqui tá negativo e aqui tá negativo, quando eu inverto o sinal de tudo. Fica tudo positivo, então, ó. 1,175 VD igual a 818,125. Já tô com o sinal ok. A única coisa que tá sobrando aqui, ó, é esse 1,175.
Se está desse lado da igualdade, positivo, multiplicando, é 175 vezes VD, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar com 818,125 dividido por 1,175, tá? Vou fazer isso aqui na calculadora e vou descobrir o valor de 696. Se vocês fizerem esse valorzinho na calculadora, vai dar 696,2, tá? Só que arredondei para 696, porque se fosse uma força pequenininha, gente, por exemplo, de 3 newtons, 0,2 faz diferença. 3,2 ou 3 faz diferença. Só que é uma força muito grande, é uma força de 696. Então, esse 0,2 não faz diferença. Então, arredondo o valor ali, tá? Para não ficar trabalhando com números quebrados. Não vai fazer uma diferença significativa, tá? Quando aqui eu estou trabalhando com valores altos, eu posso arredondar. Se eu estou trabalhando com valores pequenininhos, eu não arredondo, senão o meu erro vai ser maior, tá bom? Descobri, então, que VD é 696. O que eu pego esse valor que eu encontrei e jogo na minha primeira fórmula, lá no somatório de forças em Y. Sempre isso, né? Faço o somatório de forças em Y, encontro uma equação. Faço somatórios de momento, encontro o valor de um dos apoios. Depois pego esse valor e volto lá na equação que eu criei para achar o meu segundo apoio, né? Então, achei que VD vale 629. Qual foi aquela primeira equação que eu achei? Foi essa aqui, ó. VA mais VD igual a 1.125. O VD eu recém descobri. Então, eu vou substituir aqui, ó. Aonde tem o VD, eu boto 696. E vou isolar o VA. Tem que deixar ele sozinho naquele lado da igualdade. Se aqui 696 é positivo, quando passa para o outro lado, passa a ser negativo, tá? Então, eu vou ter 1.125 menos 696. Resolvo isso aqui, eu vou achar que o meu valor de VA é 429 newtons, tá? Então, voltando ao desenho lá, ó. Não preciso voltar, eu desenhei aqui de novo, tá? Esse aqui é o mesmo diagrama de corpo livre que eu desenhei lá no início, tá, gente? O mesmo. Só que aqui, ó, o que eu tinha? Tinha VA, porque eu não sabia qual era o valor, então eu botei só VA. A única diferença nesse diagrama é que, como agora eu descobri o valor, eu botei o valor. Os 400 newtons aqui, eu já tinha. Os 550 newtons também. O VD eu acabei de descobrir, então eu botei aqui. E os 175 newtons aqui, tá? Eu já tinha também. Então, meu diagrama está completo. Eu não tenho nenhuma incógnita, não tem nenhum valor que eu não tenha descoberto ali, tá? Então, primeiro passo, diagrama de corpo livre. Segundo passo, descobrir o valor das reações, dos apoios, ou seja, o VA ali, o VB, o VD, o V, seja quais sejam os meus apoios. Depois desenho o diagrama de corpo livre, agora completo, com todos os valores, eu não tenho nenhuma incógnita aqui, tá? Depois que eu tenho o diagrama de corpo livre completo, eu posso começar a desenvolver, tá? O método por trechos. O que é aquele método por trecho? É como se a gente desse cortes na minha viga, ou nesse caso no meu eixo, tá? Para ir analisando segmentos da minha viga, tá? Aonde que eu analiso? Onde é que eu faço corte? Faço sempre os cortes entre duas reações, tá? Porque tem uma reação no ponto A, depois a próxima reação no ponto B. Vou fazer um corte entre esses dois apoios. Qual a distância que eu vou fazer o corte? Eu não sei. Eu simplesmente vou e corto entre o ponto A e o ponto B, tá? Então, o primeiro trecho que eu vou analisar é do ponto A até o ponto B. Gente, sempre faço corte entre duas reações.
Então, nesse caso aqui, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 reações, quantos cortes eu vou fazer? Quatro cortes. 4 cortes, tá? A gente estava fazendo só um porque eram exercícios menores, tá? Hoje, em vez de fazer vários exercícios, a gente vai resolver só esse, tá? Mas em um mesmo exercício tem 4 cortes. É a mesma coisa, tá? Vamos resolver só um completinho hoje. Então, vou fazer o primeiro corte nessa parte aqui, ó. Entre o apoio A e o apoio B, tá? Então, o que eu faço para fazer o meu corte? Eu simplesmente desenho a minha nova figura, aqui, ó, com o corte, tá? Se eu literalmente pegasse a minha figura ali e desse um corte, o que eu ia passar a enxergar? Só esse trechinho aqui, ó. Só o meu apoio A com a minha força, tá? Olhem o diagrama. Fiz um corte aqui, ó. O que sobrou do meu lado esquerdo? Só essa figura aqui. Eu desenho tal como se eu simplesmente arrancasse parte do meu desenho, tá? Então, vale 129. Tenho apenas o meu apoio A com uma força de 429 ali para cima, tá? Qual a distância desse trecho aqui, gente? Eu não sei, tá? Eu sei que entre A e B vale quanto? Vale 0,3 metros. Mas eu dei um corte aleatório, tá? Eu não sei se eu cortei bem no meio. Se eu cortasse bem no meio, daria 0,15. Mas eu não sei se eu cortei no meio. Eu simplesmente cortei entre 2 pontos. Então, essa distância aqui, ó, que é a distância do meu corte até o meu ponto, eu não sei. Por isso que eu chamo de X, tá? Então, essa distância aqui não sei. Eu sei. Qual é a única certeza que eu tenho? É que X é menor que quem? X é menor que 0,3, não é? Se tudo era 0,3 e eu cortei uma parte, tem que ser menor que aquele tudo que eu tinha, tá? Mas de resto eu não sei que valor ele é. Então eu chamo de X. Quando eu corto uma peça, o que surgem? 3 esforços internos. O normal, o esforço cortante V e o momento M. Deixa eu aceitar o colega. Tá? Surgem automaticamente. Vou fazer sempre nesse sentido, tá, gente? Para não ter erro. O normal para fora, o esforço cortante para baixo e o momento anti-horário, tá? Sigo assim. Primeiro, o que eu faço? Sempre o somatório de força nas coordenadas. Tem alguma força externa em X? Não, né? Então, eu não tenho somatório de forças em X. O meu esforço normal aqui é 0, tá? Se lá no início, quando eu calculei os meus apoios, eu não tinha esforços em X, depois eu também não vou ter. Então, eu simplesmente esqueço. Fico analisando só o esforço cortante, que é em Y, e os momentos, tá? Então, vou analisar o somatório de forças em Y. Quem eu tenho em Y aqui, gente? Nesse trecho. Eu tenho essa força aqui, né? De 429 e o meu V, que é o valor que se criou quando eu cortei. Só tenho isso. 429 é positivo, porque está para cima, e o V é negativo, porque está para baixo. Então, é isso que eu vou botar na minha equação aqui, ó. Somatório de forças em Y. Tenho 429 newtons para cima, positivo, menos V. Tenho que fazer o quê? Isolar o V, deixar o V sozinho. Então, pego esses 429, jogo lá para o outro lado. Se aqui ele é positivo, quando passa para o outro lado, passa a ser negativo. Mas eu não quero saber o valor de menos V. Eu quero saber V, tá? Então, se os dois lados estão negativos, troco os dois. Vou ficar com V igual a 429, tá? Então, guarda essa equação aqui, V igual a 429.
Agora eu vou fazer somatório de momentos da minha figura. Aonde que eu analiso o momento nos meus trechos? Sempre analiso o momento aqui, ó, na extremidade que eu cortei, tá? Sempre ali. Qual é o primeiro momento que eu tenho aqui, ó? É o momento que se criou esse M quando eu fiz o corte, tá? Ó, já fiz o sinal aqui, anti-horário, então negativo. Vou analisar momentos, já boto o primeiro, menos M ali, porque é o momento que se criou. Antes de qualquer coisa, para eu não me esquecer, menos M, que é o momento que se criou negativo ali. Depois eu fico analisando quais as outras forças geram ou não outros momentos, tá? O primeiro momento aqui é M, tá? Depois que eu analisei o momento aqui, o momento aqui que eu digo é como se onde está em azul para vocês aí, ó, na tela, fosse o ponto fixo. É aí que vai ser o fixo, aonde eu cortei, tá? Primeira coisa que eu boto, o momento, menos ele. Depois, vou analisar as forças. Qual é a única força que eu tenho atuando? É aqui, ó, 429. Se aqui tá fixo e eu tenho uma força para cima, vai gerar um momento ali onde eu tô analisando? Sim. Negativo. Vai girar no sentido horário. Tá? Tá assim. De baixo para cima, vai girar no sentido horário. Então, positivo. Qual é o valor do momento? Força vezes braço de alavanca. Qual o valor da força? É os 429. E qual a distância do ponto A até o momento onde eu estou analisando? X. X. Não sei, vou botar só X. Então, tá aqui o meu equacionamento. Menos M mais 429 vezes X. Menos M, 429x. Quero isolar o M, né? Sempre isolar o M no momento. Então, vou passar os 429 para o outro lado. O M sempre vai ficar em função de X, tá? Tá, gente? Então, passou lá para o outro lado, negativo. Menos M é igual a menos 429. Mas eu não quero menos M, eu quero M. Então, troco o sinal dos dois. Opa, aqui. Vou ficar, então, com... Queria que saísse esse aviso aqui. M igual a 429x, tá? Anoto essa equaçãozinha. Esse é o momento no trecho AB, tá? Então, já fiz o meu primeiro corte. Tranquilo. Vamos analisar agora o segundo corte. Vamos olhar para o meu diagrama aqui primeiro. Tá? Meu segundo corte é mais ou menos aqui. O que eu vou fazer? Desenhar tudo que está no lado esquerdo. O que eu tenho no lado esquerdo? Esse pedaço de viga aqui, ó. E essas duas forças aqui, né? Então, é isso que eu vou desenhar. Tá aqui, ó. Simplesmente cortei o meu desenho ali. Tá aqui a minha viga, tá? Eu não sei a que altura eu cortei. Então, se eu não sei aonde eu cortei, quanto vale tudo? X, tá? Olha o desenho, gente. Aqui. Aonde eu botei em azul é como se eu tivesse cortado ali. Se eu dei um corte aqui, ó, nesse meu segundo marca-texto, aleatoriamente, eu sei quanto é essa distância aqui? Não sei, tá? Então, se eu não sei, eu chamo de X, tá? Tudo eu não sei. Mas, do A até o B, eu não sei? Sei, é o 0,3. O que eu não sei é esse trechinho aqui que eu cortei. Eu não sei quanto vale tudo, mas aquele trechinho de A até B, não, aquilo ali não muda, é constante. Se aparece os dois ali, a distância entre eles é 0,3. Isso eu posso afirmar, tá? E Natália, Oi. lá em cima no desenho, ali não era 0,3, não é 0,5? Aqui, 0,3, ó. 0,5 é entre B e C. Eu tô recém nesse segundo corte aqui, ó. Tá. Tá? Tá bom.
Cortei essa partezinha aqui. Obrigado. Esse aqui sim é 0,3, tá? E tudo vale x. Vou fazer o somatório de forças em y. De novo, gente, é força em y e momento, força em y e momento, é repetitivo, tá? O que eu tenho de forças em y aqui? Eu tenho esses 429 positivo, tenho esses 400 negativo e tenho o meu V, né? Que é a força que se criou, que eu não sei ali quando eu fiz o corte. É isso que eu vou escrever. 429 positivo, menos 400 aqui, negativo, porque é para baixo, menos o meu V, que também é para baixo. Vou juntar tudo que é numeral. 429 menos 400 dá 29, tá? Juntei os numerais, vou isolar o meu V. Vou pegar esses 29 e passar lá para o outro lado. Ficou menos V igual a menos 29. Só que eu não quero saber menos V, eu quero V. Então, troco o sinal dos dois. Troco o sinal dos dois, tá? Então, meu V é igual a 29. Eu não sei se vocês perceberam que começa a se criar um padrão. Ou seja, tá? Em todos os trechos eu vou ter um valor de V e um valor de M, tá? Analiso Y e analiso o momento. Então, vou achar uma equação de V e uma equação de M. Os valores de V, eu sempre vou achar valores fixos. Por exemplo, lá no primeiro caso eu achei V igual a 429. Agora eu achei V igual a 29. No próximo eu vou achar V igual a um valor. V igual a 600, tá? O momento eu sempre acho em função de x, né? O momento do primeiro trecho a gente achou quanto aqui, ó? M igual a 429x. O momento do segundo trecho vai ter esse x no meio também, tá? Analisei o esforço cortante, achei o meu V, V igual a 29, tranquilo. Então, vou analisar o momento. Analisando o momento, aonde que eu analiso o momento? Sempre na extremidade cortada, tá? Qual é o primeiro momento que eu boto? O momento que surge quando eu corto. M, que eu ainda não sei quem é. M, tá? Tem o sinal negativo, porque ela está girando aqui ó, no sentido anti-horário. Então, o primeiro valor lá no meu somatório eu boto menos M. Oi, Nenê. Vem aprender? Gente, oi? Tá, perdi o foco aqui. Tá, momento na extremidade cortada aqui. Primeiro momento que surge, menos M, tá? Depois vou analisar as forças que geram momento. Vou lá para o início da minha viga. Esse 29 vai gerar momento aqui no meu corte? Vai, né? Aqui onde eu estou segurando é o fixo, onde está o azul. O 429 é uma força para cima. Então, me gera um momento, horário, então, positivo. Força vezes distância. Qual o valor da força? Os 429. E qual a distância da minha extremidade ali até A? 0,3 vezes x. Não. Tudo vale quanto? Tudo vale X só o menos tipo. 0,3. Tudo vale x. 0,3 é esse trecho aqui, ó. É só entre A e B. Tudo vale x. E o trecho pequeno vale entre A e B. O x confunde, gente, porque é uma incógnita, mas a gente tem que estudar ele como se fosse um valor total, tá? Por exemplo, um 10. Tudo vale 10, tá? Essa distância total vale 10. Se tudo vale 10 e apenas esse trecho aqui, ó, entre A e B vale 3, quanto vale lá no trechinho que eu não sei? X menos 0,3. Isso, tá? Então, se o meu x fosse um valor real, eu trabalho ele como se fosse um valor. Tudo aqui tem 10 centímetros. Se tudo tem 10 centímetros e daqui de A até B tem 3, o que sobra tem que ser 7 para fechar esses 10 aqui, tá?
Então, do A até a minha extremidade eu não sei. Não sei quanto vale tudo. Então, é 429 vezes X. Tudo vale X. Tá? Então, meu primeiro momento é 429 vezes X. Depois, qual é o meu segundo momento? Vai ser essa força de 400. Tá? Vai ser 400 vezes o braço de alavanca. Quem é o braço de alavanca dos 400? É a distância dele até o momento. Onde é que ele está? Está aqui em B e vai até a extremidade. Eu sei quanto vale isso aqui em azul? Não. Não. Isso aqui em azul não é todo X menos esse 0,3? É esse o ponto que eu preciso que vocês entendam. Tá? Eu não sei quanto vale tudo, mas eu sei quanto vale esse trechinho aqui. Tá? Deixa eu pensar num exemplo. É geometria isso, tá? Mas, se eu tenho essa distância total, se essa distância total vale x e eu sei esse trechinho, o que sobra é x menos esse trechinho aqui, tá? Tudo eu sei quanto vale, vale x. Esse pedaço eu sei que vale 0,3. Mas e esse aqui que falta? Esse que falta é tudo menos o 0,3. Tá? Todo mundo conseguiu entender que esse trecho aqui, ó, se tudo vale x e esse aqui vale 0,3, esse aqui é x menos 0,3? Sim. Sim? Sim, eu entendi, mas aí no caso assim, ó, o X eu não tenho que somar agora. O Não, X eu não tenho tem que deixar somar, mais porque a alguma gente nem coisa. sabe. A gente só precisa deixar em função, Tá, tudo bem, até aí foi. tá? Então tá, a gente não precisa achar, a gente precisa entender que geometricamente, se tudo é um x e um trechinho vale 0,3, esse trechão, esse que resta é tudo menos o trecho grande, tá? Isso, Então a gente tá, deixa em função x menos 0,3 vezes tá. os 400 aqui. É isso que eu escrevi aqui, gente, ó. Primeira coisa que eu botei lá, menos o momento do desenho. O segundo, mais 429 vezes x. Ó, era os 429 aqui vezes tudo. Tudo é x. A outra força era os 400. 400 vezes quem? Vezes esse trecho aqui. Só que aquele trecho ali, ó, 400 vezes aquele trecho. Aquele trecho é x menos 0,3. Deixo em função. Só eu resolvo essa equação aqui por enquanto. Tá? Vamos resolver ela aos poucos. Menos m, não tem o que fazer. Boto menos m de novo. 429 vezes x é 429 vezes x. Não tem o que fazer. Esse espaço aqui, ó, é 400 que multiplica x menos 0,3. O 400 multiplica tudo, gente. Não é só um ou só outro. Por isso que eu botei os parênteses para ficar bem entendido. 400 multiplica os dois. Quando um número multiplica os dois, eu tenho que multiplicar os dois. Por isso que eu botei as setas aqui, ó. O 400 multiplica tanto x, como também multiplica o 0,3, tá? Vou multiplicar o que está primeiro aqui. Então, 400 vezes x é 400x. Conservo o sinal aqui, ó, menos. 400 vezes 0,3 é 120. Tá? Então, o resultado dessa multiplicação aqui é 400x menos 120. Depois que eu vou para outra linha, eu copio de novo, porque aqui eu não tenho parênteses dessa minha multiplicação. Tem uma regra da matemática que me diz, quando eu tenho um negativo na frente do meu parênteses, troco o sinal de quem está lá dentro. Então, por isso que eu faço em partes, ó. Aqui, estou resolvendo esse trecho aqui, ó. Aqui, ó, do 400 até esse primeiro. Resolvi, tá aqui. Não posso sumir com sinais. Ele tá aqui, mantive constante.
Depois que eu cheguei nessa parte aqui, ó, o sinal negativo não tá na frente desse parênteses aqui? Tá, né? Então, eu tenho que trocar o sinal das duas coisas que estão dentro. O 400 é positivo, então ele fica negativo. O 120 já é negativo. Se trocar, ele fica positivo. Tá? Então, a minha equação ficou aqui, ó. Menos m mais 429x menos 400x mais 120. Tá? Vou juntar os numerais. Eu só tenho um. Eu só tenho de numerais coisas que só tem número 120. Se eu só tenho um, não tenho o que fazer. Vou juntar as coisas que tem x junto. Quais são as coisas que tem x? 429x menos 400x. 429x menos 400x dá 29x. Tá? Só posso juntar as coisas que são parecidas. Se eu tenho um 38, um 27, um 100, posso juntar tudo. Agora, eu não posso somar uma coisa que tem x com uma que não tem. Por exemplo, 120 com 400x. Não dá. Tá? Esses dois têm x, então vou resolver. 429x positivo menos 400x negativo, sobra 29x positivo. Tá? Tenho que isolar o m. Então, todo o resto passo lá para o outro lado. 29x está positivo, passa negativo. 120 é positivo, passa negativo. Aí eu fiquei com menos m igual a menos 29x menos 20. É menos m que eu quero descobrir? Não, é m. Eu sempre tenho que deixar esse lado da igualdade, o lado esquerdo, positivo. Tá? Para deixar positivo, quando eu mudo o sinal, eu tenho que mudar o sinal de tudo, né? Dos dois lados. Se aqui, ó, era menos m, eu botei m, no outro lado tem que inverter também. Se era menos 29x, ficou 29x. E se era menos 20, ficou mais 20. Tá? Entenderam essa equação? Aqui, ó, isso daqui é só o resuminho daquilo lá em cima que eu fiz pra gente tentar entender, ó. Aqui. Eu sei que tudo vale x. E esse trechinho vale 0,3. Então, esse outro aqui, ó, que representado pelo de baixo, é x menos 0,3. Tá? Deixar a terminar de anotarem ali. Feito? Deu, Natália. Obrigado. Vamos lá. Trecho AD agora. O que é esse trecho AD? É o segundo corte, tá? Vou voltar lá só pra gente lembrar onde é que estava o corte. Estava aqui, ó. Analisei o primeiro. Desculpa, analisei o segundo. Eu já tô aqui, ó, no terceiro corte. O que sobra do meu lado esquerdo? Eu enxergo isso, até C. É tudinho aqui, ó. Fiz o corte, o terceiro corte, eu enxergo tudo que tá dentro do meu quadrado azul. Então, é isso que eu vou desenhar. Simplesmente é como se eu pegasse e fizesse o corte na minha figura. Então, é isso que eu vou desenhar. Aqui, ó. O que eu tenho no meu desenho? Tenho os 429 positivo para cima. Tenho os 400 para baixo, tá? E tenho os 500 aqui, tá? Gente, esse arquivo eu vou mandar para vocês, tá? Caso não consigam copiar ou não queiram copiar agora, eu vou mandar exatamente isso daí para vocês. Tá? Tem os 500. Desenhei, primeira coisa que eu faço é desenhar minhas três forças aqui. V para baixo, norte para fora e o momento que faltou o Mzinho aqui. Porque sempre tem que faltar uma coisinha, né? Faltou o M aqui, tá? Mas é momento aqui. M. Qual é a primeira coisa que eu faço? Somatório de forças em Y. O que eu tenho atuando em Y? Tenho os 429 positivo, porque está para cima.
Tenho os 400, negativo, porque está para baixo. Tenho os 550 aqui, porque está para baixo também. E tenho o meu V, que está para baixo também, tá? Então, 429 positivo, menos 400, menos 500, menos V. Vou juntar esses numerais, faço na calculadora lá. 429 menos 400 menos 550. Isso vai me dar menos 521. Passo esse 521 para o outro lado da igualdade. Se aqui ele está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Eu fico com menos V igual a 521. Só que eu não quero saber menos V, eu quero saber V. Se eu quero saber V, eu tenho que trocar o sinal de tudo. Vou trocar o sinal de menos V, troca lá do outro lado também. Não pode trocar só um sinal, gente. É matemática isso. Se eu troco o sinal de V, se era menos V, ficou V positivo. Do outro lado também tem que trocar. Se era menos 521, se era 521, ficou menos 521. Tá? Agora eu vou fazer o somatório de momentos, tá? Se atentem, então, ao somatório de momentos, que é onde a gente tende a enxergar os valores errados ali, tá? Mas vocês vão pegando. Vamos lá. Aonde que eu faço o momento? Sempre na extremidade. Qual é o primeiro momento que eu vou anotar? Esse momento aqui, ó, que eu desenhei. Aquele que surge quando tem o corte. Então, fiz o somatório de momentos, primeira coisa que eu escrevo é isso aqui, ó, menos o M, porque é sempre no sentido anti-horário, para não me esquecer. Depois eu analiso o resto das forças. Botei o menos momento, beleza, vou analisar as forças. Lá do início, 429 gera momento na minha viga? Sim, gera um momento positivo, porque faz girar no sentido horário, tá? Momento, força vezes distância. Qual é o valor da força? É os 429. Qual é o valor da distância, gente? Ou seja, do ponto da força até onde eu estou analisando. Então, é tudo isso. Tudo isso vale quanto? X. X. Tá? O primeiro é sempre vezes X, porque tudo é sempre a distância total. E eu nunca sei a distância total. Então, é sempre vezes X. Tranquilo. Então, primeiro a gente matou. Anotamos aqui, ó. 429 vezes X positivo, porque é no sentido horário, tá? Fechou. Vamos para a segunda força, que é 400, tá? 400 é de cima para baixo, faz girar no sentido anti-horário. Então, é negativo. Vai ser 400 vezes a distância. Que distância é esta? No caso, é de B até o meu corte. Quanto vale essa distância aqui? De B até o corte? Isso. X menos 0. X vezes menos 0,5. Quase. X menos 0,3, gente. Olha, tudo é X. Quem é que, para sobrar essa parte, eu tenho que descartar que parte? Essa daqui, não é? Eu quero saber o que está em azul, tá? Tudinho vale X. Eu quero saber o que está em azul. Então, qual é o trecho que eu não posso contabilizar? Não é esse aqui, de A a B? Ó, tudo é X. E eu quero saber quanto vale esse que está em azul claro, né? Esse que tem azul claro é 0,5 e mais aquele pedacinho que seria 0,5 menos X. Não, mas tu não sabe quanto é o pedacinho. Não é X menos 0,3, gente? Se eu pegar todo o X e descontar aquele 0,3 do cantinho, o que sobra não é o que está em azul claro, que é o que eu quero? Todo mundo conseguiu enxergar isso? Ó. O X é tudo, está em azul escuro. Esse azul claro tu vai chamar ele de X, então. Isso, eu tenho que descontar os trechos que não fazem parte, que é o que eu sei ali. Tudo vale X, está em azul escuro. O que eu quero é o que está em azul claro. Então, eu não tenho que descontar aquela partezinha que está de fora lá, o 0,3?
Então, Mas aí, Natália, eu te faço uma pergunta. Eu te faço uma pergunta agora. Eu tenho que descontar o 0,3 do 0,5? depende. Ó, depende de onde a gente está analisando. Se a gente está analisando do ponto B, ó, aí sim, eu tenho que descontar. Peraí, seu Paulo, deixa eu tentar esclarecer aqui, ó. Se eu estou analisando do ponto B até o corte, é onde está em azul escuro. Então, eu tenho que descontar quem? Esse pedacinho que eu estou passando o mouse aqui, não é? Mas aí eu desconto de quem? 0,3. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá? Se eu estou analisando em B, quero esse azul escuro, tenho que considerar isso aqui, ó, que eu estou passando o mouse aí, ó. Tá? Se eu tivesse analisando, aonde que entra o 0,5? É isso que eu vou falar. Se eu quisesse analisar, depois do B vem o ponto C, não vem? É o 550 vezes o braço de alavanca. Sim. Aí eu ia precisar saber esse trechinho aqui. Agora, se eu quero esse trechinho, quem é que eu desconsidero? Todo o resto. 0,8. Isso. Tá? Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu tocando aqui. Entenderam, gente? Porque eu tenho que desconsiderar o que não faz parte. Quando eu estou analisando B, ó, qual eu quero? Essa distância toda. Quem é que não faz parte dessa distância toda? Esse 0,3. Eu quero saber do ponto B até o corte, onde está em azul escuro. Então, eu tenho que desconsiderar 0,3, que é aquilo ali que eu não quero lá no início. Quando eu estou analisando o ponto C, ó, que agora eu botei em azul escuro para vocês. Quero só o ponto C. Então, eu tenho que desconsiderar todo o resto. Quem é todo o resto? O 0,3 mais o 0,5. Vai ser sempre x menos o que eu não quero. Quando eu tô lá em B, ó, o que eu não quero? Eu não quero o 0,3. Quando eu tô em C, o que eu não quero? Não quero nem o 0,3, nem o 0,8. Conseguiram entender? Vamos à frente para ver. Vamos à frente para ver, senão nós não vamos sair daí. Essa é a parte importante. Essa é a parte importante. Mas aí é que tá. Eu tenho que achar números para achar isso aí. Então... Até agora eu não estou conseguindo enxergar. Tá, mas então sei vamos tentar analisar. 0,3 que eu não quero. Tá. Vamos tentar, tá? Gente, x não tem um valor. X é uma incógnita, tá? Mas para tentar assimilar, vamos botar um valor a x, tá? Porque aí vocês vão visualizar melhor. Vamos dizer, é que eu tô falando x, porque precisa do x. Mas vamos considerar que o x ali vale 1, tá? 1 metro. Nesse caso aqui, ó. Ali onde está em azul, vale 1 metro. Tenho certeza que vocês vão me responder agora. Só porque o x é ilusório. De A até o corte, tem quanto? De A até o corte, ali tem 800. Tem, não, no caso, 8. 1. A gente disse que o x vale 1. Tá. A gente vai dar valor para o x agora. O x vale 1. Então, de A até o corte vale 1. 1. Tá, tranquilo. Aí todo mundo aceitou. Do B, ali do B até o corte, quanto vale? Vale, não, do B até o corte tu não tem, tu tem só do B ao C que vale 5. Aí tu tens que achar o corte. Vale 7, 0,7. Aí ia valer 7, vale 1. Necessariamente 5 mais 2, 7. Ó, por isso que é visão, ó. Tem que ter uma visão geométrica ali, tá? Tudo vale 1, o x vale 1. Tá? Do B até o C, eu concordo contigo, seu Paulo. Tu não tem esse trechinho aqui, né? Não. Sim, só que tu não sabe quanto vale essa primeira parte? Sim, 3. Então, se esse trecho aqui vale 0,3, esse aqui tem que valer quanto? Para fechar o 1. 7,5.
Não, 0,7? 8. Vale ser 7. Tá? É essa metodologia. É que a gente faz de trás para frente. Se a gente partir e analisar direto B, ó, de B até C eu tenho 0,5. Pô, mas esse trechinho aqui eu não sei. Eu não sei esse trecho final, mas eu sei o inicial. Se tudo ali vale o meu 1 e de A até B vale 0,3, de B até o corte tem que ser o que resta. É como se eu fosse lá e cortasse no início, não cortasse no fim. Tá, agora eu entendi. Tá? Mesma coisa vale para o ponto C, ó. Agora eu lhe pergunto, se o X ali vale 1, mesmo 1, quanto vale do C até o corte? 2. 2. Por quê? Agora o senhor pegou o pensamento contrário. Não sabe quanto vale o trechinho, mas sabe o que é quanto falta, né? Sabe que tem que ser o 0,8 menos o 1 menos 0,8. Tá. Tá? Quando a gente trabalha com numerais, a gente tende a associar melhor, tá? Tu me respondeu 0,2, mas que conta tu fez na tua cabeça? Não foi 1 menos 0,8? Foi, né? A única diferença é que o x não vale 1, gente. O x é ilusório, então eu deixo em x, tá? Então, quando a gente tinha um valor, vocês conseguem enxergar. A ideia é a mesma. Esse trecho todo aqui vale quanto? Vale x menos isso aqui. Por quê? Esse trecho aqui é essa diferença de x menos essa. Do mesmo jeito que esse trecho aqui, ó, de C até corte, é quanto? É todo x menos essa parte aqui que eu desconto. Quanto é essa parte toda aqui? 0,3 mais 0,5, 0,8. Tá? Então, a gente sempre vai fazendo isso. O primeiro é vezes x. O segundo apoio vai ser x menos aquela primeira partezinha que eu já não contabilizo mais. O terceiro apoio vai ser x menos as duas partezinhas que eu não contabilizo mais. E assim sucessivamente. Ficou um pouquinho mais claro agora? Sim? Tá. Vamos lá, então. Sim, ficou, professora. Oi? Tá sem áudio. Ficou bem mais show. claro agora. Show. Tá? Então, revisando ali o que a gente falou, 429 vezes x, vezes tudo isso. Depois, os 400. 400 vezes esse trecho azul. Quem é esse trecho azul? X menos 0,3. Depois é o ponto C. Ponto C, qual trechinho que é a distância? Essa aqui em azul. Vale quanto? X menos tudo isso. 0,8. Tá? Então, foi isso aqui e exatamente isso aqui. Ah, tá gigante, professor. Tá, gente, calma. Tá? Calma. É só para vocês verem que o máximo, esse aqui é o máximo do máximo dos exercícios, gente. Tá? Não tem opção pior, tá? Vai ser um pouquinho chatinho na matemática, mas essa é a opção. Se eu tiver 10 apoios, vai aumentando o momento ali, mas vai ser a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Os menos o M, que é o primeiro momento que eu botei ali, tá? Por que eu botei vários? Para vocês ir pegando essa matemática da multiplicação dos parênteses aqui, tá? 429x é 429x. Aquele segundo apoio, quem era? 400 vezes x menos 3. Quando é assim, o 400 tem que multiplicar as duas coisas, tá? Foi isso que eu fiz aqui, ó. 400 vezes x, 400x. 400 vezes 0,3, 120. Tá? Conservei o sinalzinho aqui de dentro do parênteses. Menos, o último apoio lá era 500 menos x, 500 vezes x menos 0,8. Que é isso aqui, ó. Como é que eu resolvo isso aqui matematicamente? O 550 multiplica os dois. 550 vezes o primeiro, 550x. Conservo o sinal, negativo, negativo. 550 vezes 0,8. Isso dá 440. Depois que eu faço a multiplicação do de fora pelos dois de dentro, eu volto na próxima linha para conferir os sinais. Por que conferir os sinais? Porque você tem o negativo lá na frente dos parênteses, inverte, tá? Isso é matemática, gente. Vamos lá.
Tá aqui, ó. Resolvi essa primeira parte, vou resolver a terceira linha. Menos M eu copio, mais 429 eu copio. Aqui, ó, não é negativo na frente desse parênteses? Sim, então troca o sinal das duas coisas que estão dentro. Se aqui era 400x positivo, vai ficar menos 400x. Se aqui era menos 120, vai ficar 120, tá? Próximo, também é o negativo na frente dos parênteses. Então, troca o sinal dos dois. 550x era positivo, então fica menos 550x. Menos 440, então fica mais 440. Ficou horrível esse meu 4, né? Ficou. Vamos lá. Depois que eu fiz todas as multiplicações bonitinho, vou juntar tudo que é só numeral e vou juntar tudo que tem x. Nesse caso, quem é que tem x aqui? Aqui tem um x, ó, mais 429. Depois tem um outro x, menos 400. E o meu último, menos 500. Faço na calculadora. Mais 429, menos 400, menos 500. Isso vai me dar... 550. Ah, aqui é 50. Aqui, ó. Vou trocar para vocês. Sempre que saiu 500. Ah. Mas ali ficou certo o valor. É, em cima. Aqui ficou em cima, aqui ficou em cima e aqui embaixo está certo o valor, mas aqui não foi. Tá? Aqui 550, gente. Ó. Quem está anotando, ó, onde está o azul, ó, é 550x. Vou refazer isso aqui. Já mando. Tá? Fiz o somatório, deu quanto? Menos 521x. Tá? Vou fazer o somatório lá em cima das coisas que são só números. Aqui é menos m, aqui é x, aqui é x. Primeiro número que eu tenho, mais 120. E o outro é mais 440. Mais 120 mais 440 me dá mais 560. Tá? Tenho que isolar quem? O m. Então, jogo tudo lá para o outro lado. Passo esse menos 521x e mais 560 lá para o outro lado. Com o que eu fico, então? Menos m igual a 521x menos 560. Mas aqui, ó, negativo. Eu não quero saber menos m, eu quero saber m. Então, troco o sinal de tudo. Opa. Tá? E vou trocar o sinal do m, troco o sinal de tudo. O m era negativo, passou a ser positivo. Então, o resto também vai trocar. Era 521, ficou menos 521x. Era menos 560, ficou mais 560. Tá? Aí termino o meu equacionamento deste momento aqui. Tá? Até aí, tá todo mundo comigo? Sim. Então, tá. Feito. Vou lá botar no desenho para a gente visualizar. Aqui. O que falta o meu último corte, tá? Peguei um elemento com 4 cortes. Inferno. Não, é para a gente fixar bem, tá? Último corte, então. Aqui, ó. É como se eu viesse e cortasse aqui. O que sobrou do meu desenho? Tudo isso aqui que tá em azul, ó. Então, é isso, exatamente isso que eu vou desenhar. Então, vamos para lá. Meu último trecho é este aqui, tá? Os 429, os 400, os 550 e os 696, que é o que aparece, tá? Mais uma vez, quanto vale tudo? Eu corto e tudo eu chamo de x, sempre. Tudo eu chamo de x. As distâncias que eu conheço, eu boto, né? Porque eu sei quanto vale de A a B, vale 0,3. Eu sei quanto vale de B até C, vale 0,5. E eu sei quanto vale de C até E, vale 0,375. Esse trechinho aqui eu não sei. Isso aqui eu não sei. Tá? Vou fazer os somatórios de Y primeiro. O que eu tenho no meu somatório? 429 aqui, o primeiro, positivo, porque está para cima. Menos 400, que é
lá em B, negativo, menos 550, que também é negativo, e mais 696. Tá? E por último, quem que eu não posso esquecer? O V, né? Não posso esquecer do V. Menos V. É sempre a última coisinha aqui. 429 menos 400 menos 550 mais 696. Vou fazer tudo na calculadora. Vou achar um valor de 175. Tá? Então, ficou 175 menos V igual a 0. Vou passar esse 75 lá para o outro lado. Tá positivo, então passa para o outro lado, negativo. Então, vou ficar com menos V igual a menos 175. Tá? Vou trocar o sinal dos dois. Eu não quero saber menos V, eu quero saber V. Então, vou trocar o sinal dos dois. V igual a 175. Tá? Feito o somatório de forças em Y, vou fazer o somatório de momentos. O último dele, somatório de momentos, tá? Deixar vocês terminarem de copiar e aí a gente conversa sobre ali. Feito? Então tá. Vou botar até um zoom aqui. Vamos lá. Primeiro momento que eu boto o M. Menos M. Primeiro da minha equação para não me esquecer. Menos M. Depois eu analiso as forças, tá? Então, aonde está em azul aqui vai ser o meu ponto fixo. Vou lá. Qual é a primeira força que eu vejo? 429. Momento, força vezes distância. Vai ser 429 vezes que distância? Toda a distância dela até lá o meu corte. Vai ser 429 vezes quem? X. X. Tranquilo. Primeiro é isso. Sigo analisando. Meu outro ponto é 400. Força vezes distância. Vai ser 400 vezes que distância? A da força até terminar o meu corte lá, até a minha extremidade. Quanto vale essa distância aí agora? X menos 0,3. Isso. X menos o trecho que não conta, que é daqui no início. 0,3. Feitos? Se eu quero o azul, o que eu tenho que desconsiderar? O início ali, que é o que eu não quero. Então tá. 400 vezes X menos 0,3. Sigo, vou dar lá no meu ponto C. Meu ponto C é 550 newtons. Vezes a distância dele até o final do meu corte. Essa aqui que está em azul. Quanto vale essa distância? X menos 0,375. Não, X menos 0,8. Isso. Ah, X menos 0,8. Vai ser sempre X menos o que não conta, gente, ó. Não é o que certo. conta. O 0,375 tá aqui, não tá dentro da onde eu tô estudando. Vai ser X menos o resto. O resto é o que não conta, aqui, ó. É esse trechinho mais esse, 0,8. Por último, é a força do 596. 596 vezes essa distância pequenininha aqui, até o corte. Que distância é essa? X. X menos Q. 1,175. Isso. O que ele fez para achar nesses 1,75? Somou todas as... Somou essas três primeiras. 0,3 mais 0,5 mais 0,375. Tá? Então, é sempre isso.
x menos aquele intervalinho que eu não estou considerando. Quando eu quero de B, que é todo esse azul, quem é o intervalo que eu não considero? 0,3. Quando eu estou analisando em C, tudo que está em azul, quem é que eu não considero? O 0,3 e o 0,5. Quando eu estou em E, que é esse trecho menorzinho aqui, quem é que eu não considero? O 0,3, o 0,5 e o 0,375. Tá? Todo mundo conseguiu acompanhar essas distâncias aqui? Então tá. Positivo. Beleza. Ai, que gigante, tá? É o último, gente. Calma, calma, tá? O que tá aqui? Tudo que eu acabei de falar para vocês. Era o menos M primeiro, tá? Depois, 429 vezes X. Menos... Por que menos? Porque a força de 400 aqui, ó, tô analisando 400, é anti-horário. Então, vai ser menos 400 vezes x menos 0,3. Depois, menos de novo, porque a força de 550 no meio da barra também é para baixo. Então, vai girar no sentido anti-horário. Vai ser a força de 550 vezes quem? Vezes x menos 0,8, tá? Que era o que sobrava lá do lado. E por último, 696 é positivo porque é para cima, então faz girar no sentido horário. E o valor da distância era x menos 1,175, tá? Vamos fazer as multiplicações. M menos M eu só copio. 429x só copio. Faça a primeira multiplicação. 400 vezes x, 400x. 400 vezes 0,3 dá 120. O sinal do meio aqui é o mesmo daqui, ó. Só conservo. Menos, abro parênteses. 550 vezes x, 550x. Menos 550 vezes 0,8, 440. Resolvi o meu segundo parênteses. Boto mais, conservo o sinal, abro parênteses de novo. 696x é 696x. Aqui tem um menos, então conservo o negativo. 696 vezes 1,175, isso me dá um valor de 817,8. Tá? Vou só trocar os sinais de quem está dentro dos parênteses e é negativo. Então, menos M eu copio de novo, 429 eu só copio de novo. Nesse primeiro aqui, ó, o sinal é negativo, então troco o sinal dos dois dentro do parênteses. 400 fica menos 400 e menos 120 fica 120 positivo. O próximo também é um sinal negativo que tem na frente, tá? Então, troca também. Fica 550 negativo. E aqui é menos 440, então inverte. Fica 440. Mais... Se é mais, não troco o sinal do que está dentro. Então, eu só copio. 696x menos 117,8. Tudo igual a zero. Depois que eu faço as multiplicações e confiro o sinal, vou juntar tudo que tem x e tudo que não tem. Quem tem x aqui? 429, os 400, o 550 e o 696. Então, é isso que eu faço. É mais 429, menos 400, menos 550 e mais 696. Faço na calculadora isso. Vou achar 175x. Não posso esquecer do x, né? Estou somando só as coisas que tem x. Tá? Depois que eu somei tudo que tem x, vou somar o que não tem. O que eu não tenho aqui? Mais 120.
mais 440 e menos 817,8. Isso vai me dar um valor de 257,8, tá? O que eu quero descobrir é M, então tudo que não é o M, jogo lá para o outro lado. Pego tudo isso aqui e jogo para o outro lado. Era mais 175x, então fica menos 175x. Era menos 857,8, então fica mais 857,8. Só que aqui ficou menos M, eu não quero saber M, eu quero saber menos M, eu quero saber M, né? Então, eu inverto o sinal. Quando eu inverto o sinal, o do outro lado também tem que inverter tudinho. Então, fica M igual a 175x mais... Menos, né? Ah, menos. Aqui, gente, anotem menos, ó. Menos 257,8. Sempre passa um errinho ou outro aqui, viram? Menos 257, tá? Então, aqui onde eu botei azul, menos, tá? Tenho 4 trechos. Então, eu tenho 4 valores de V e 4 valores de M, tá? Então, como é agora que eu tenho todos os trechos, valores de V e valores M, eu vou para o meu gráfico, tá? Vamos para o gráfico, então. O pessoal está copiando ainda? Eu espero um pouquinho. Vamos lá. Para o gráfico, então. Vou diminuir um pouquinho, tá? Gente, aqui, ó, é o diagrama de corpo livre, o mesmo. Aqui é 550, não sei porque saiu falhado, ó, 550. Tá? É o mesmo, eu só desenhei de novo, tá? Para ficar nas mesmas alturas das linhas, tá? E botei as distâncias aqui embaixo, ó, de novo. É tal como eu já tinha desenhado 2 vezes lá em cima. Não vai existir gráfico de normal, né? Ou seja, na coordenada X, tudo deu 0, não vai existir o gráfico. Então, eu não faço. Quem vai existir? O gráfico do cortante, que é da coordenada Y. Esse é o mais tranquilo, a gente só tem que seguir as forças, né? Vamos analisar lá no início, do ponto A. Ponto, trecho, ponto, trecho. O que que acontece no ponto A? Eu tenho uma força para cima de 429 newtons. Então, eu desenho o quê? Uma reta para cima de 429 unidades. Não está em escala perfeitinho isso aqui, gente. É só para a gente ter uma noção, tá? Então, se sobe 429 newtons, aqui vai, ó, subir 429 unidades, tá? Analisei o ponto A. Do ponto A até o ponto B, esse trecho aqui, não acontece nada. Então, não acontece nada, é uma constante. Simplesmente sigo de forma constante. O que que acontece lá no ponto B? Eu tenho uma força negativa de 400. Se eu tô lá em 429 e desço 400, aonde que eu paro? 29. Em 29, tá? 429 menos 400. Então, faço um pontinho aqui em 29 e faço uma reta dali da onde eu estava até os 29. Do ponto B até o ponto C, nesse trecho aqui não acontece nada. Então, eu tenho uma constante, tá? Depois, o que que acontece lá no ponto C? Aqui é 550, céu apagadinho. Desço 550 newtons, 555 unidades. Se eu estou em 29 e desço 550, onde que eu paro? Ó, em 521, faço na calculadora. 29 menos 550.
Ó, 500 menos 521. Faço um ponto em menos 521, tá? E ligo os meus dois pontos. Mais uma vez, do ponto C até o ponto D não acontece nada. Portanto, eu tenho no trecho, ó, trecho são os horizontais. Uma constante. Paro aqui então, ó. Tô aqui paradinha depois que eu andei no trecho. O que acontece em D? Tem uma força para cima de 696. Se eu estou em menos 521, subo 696, vou parar aonde? Na calculadora. Menos 521 mais 696 vai me dar 175. Faço um ponto lá em 175, tá? Perceba que não está em escala, ó. Aqui é 429. E lá embaixo é 29, então o 175 tem que estar no meio, né? Aqui é de forma visual. Na prática, a gente bota esse valor num software que gera um gráfico. E aí a gente consegue analisar como é que está o comportamento da viga, dependendo do apoio. Eu posso trocar as forças e ver o que acontece na viga. Está solicitando muito, está solicitando pouco. Esse aqui, ó, tem solicitações muito altas, porque aqui, ó, tem aumentos muitos variantes. Isso não é interessante para uma viga, tá? Parei aqui no 175. Do ponto D até o ponto E não acontece nada. Então, eu tenho uma reta constante, tá? Depois que eu tenho uma reta constante, cheguei no ponto E. Pede para descer 175 newtons, mas eu já estou em 175. 175 menos 175, eu vou chegar no zero. Fechou zero, sei que tá certinho, tá? Vou lá e confiro, gente, quais são os meus valores de V que eu achei, ó. Aqui. Primeiro V, vou anotar aqui para não perder a ordem. 29, não é? Não foi o que eu achei aqui? 29. Segundo V, menos... Não, esse aqui é o terceiro. Não, peraí. Aqui, ó. O primeiro tá aqui, ó. Primeiro V, 429. Tá? Segundo V que eu encontrei, 29. O terceiro V que eu encontrei, menos 521. E o último V que eu encontrei foi 175. Tá? É para dizer que nesses trechos, no trecho AB, no trecho AC, no trecho AD e no trecho AE, tem que dar esses valores. Não foi exatamente esses valores que eu achei, ó, 429 no trecho AB, 29 no trecho BC, 521 no trecho CD e 175 no trecho DE. Não foi? Então, eu sei que meus gráficos são constantes nesses valores de V que eu encontro, tá? Fechou, então, o gráfico de cortante. Vamos para o gráfico de momento, tá? Aí é que são elas, tá? Mas é só usar as equações. Eu não tenho 4 trechos e 4 equações de momento. É esse valor que eu tenho que usar, tá? Então, eu botei na reta aqui. Eu vou diminuir só para vocês enxergarem aqui. Não, saiu aqui. Ó. Em cada reta, ó, aqui é o primeiro trecho, segundo trecho, terceiro trecho, quarto trecho. Eu botei cada equação dentro do trecho, ó. A primeira equação que a gente encontrou foi 429x, botei aqui. A segunda equação que a gente encontrou foi 29x mais 120, tá aqui. A terceira equação, não é que ela passa, tá? É que ela é grandinha, ela passou a linha, mas é para ficar dentro desse espacinho. Eu não quis botar muito pequeno para não enxergarem. É m igual a menos 521x mais 560. E o último trecho é essa equação aqui, 175x mais 257, vírgula o quê? 8. 8. Ficou pequenininho para mim. Tá? E é assim que eu vou trabalhar, gente. Eu vou analisar o primeiro trecho, então eu vou pegar a primeira equação.
Anota ali, anota não, já tem anotado. Vou lá na minha primeira equação. Essa é aqui. Vou usar, preciso de 2 pontos para ligar uma reta, não é? Então, vou analisar 2 pontos. Quais pontos eu vou analisar? O do início do trecho e o do final do trecho, tá? Neste primeiro trecho aqui, ó, de A a B, qual é a menor distância? Qual é o início do trecho? Aqui, ó, vale quanto, x? 0. Não vale, porque não é o início? Vale 0. No final do trecho, quanto vale aqui, ó? Quanto andou? Oi? Quanto andou de A? 0,3. Tá? Então, é esses os valores que eu vou usar na minha primeira equação. O primeiro x vai ser 0, que aqui é 0, e aqui é 0,3. Então, vou lá e boto. Ó. 429x é a equação. Quando o x vale 0, que é o meu x, meu primeiro, vai ser 429 vezes 0. Vai dar 0. Então, tá certo. Primeiro sempre tem que dar 0, né, gente? Aqui, ó. Vou fazer um pontinho aqui, no 0, 0. Qual é o segundo x que eu uso? O fim do trecho, que vale 0,3. Então, no lugar do x, eu vou botar 0,3. Vamos fazer na calculadora aí, ó. 429 vezes 0,3. Isso vai me dar um valor de 128,7. Eu vou lá e faço um ponto numa altura, né, de mais ou menos 128. Tenho 2 pontos, ligo esses 2 pontos. É assim que eu faço. Crio um valor de primeiro ponto, vai ser 0. Segundo ponto deu 128. Vou lá e faço um ponto, mais ou menos na altura, né, de 128. Aqui, ó. Ligo esses 2 pontos, tá? Primeiro trecho é isso. Segundo trecho, tenho que usar a equação dela, que a gente tem lá, 29x mais 120. De novo, eu preciso usar 2 valores de x. Que valores de x vão ser esse? Estou estudando quem? Esse trecho aqui. Quanto vale o x aqui, ó, em B? Vale 0,3, não é? O x é o quanto anda aqui, gente, ó, é essa distância. Aqui não vai ser 0,3? Isso. E em C, vale quanto? 0,8. 0,8. É tudo, é de A até C. Vou lá e boto esses 2 valores na equação. Ó. Qual é a minha equação? 29x mais 120. O primeiro é 0,3. Aí a gente faz na calculadora. 29 vezes 0,3. Isso vai me dar 8,7 mais 120. Vai dar 8,7? Isso, 8,7 mais 120, 128,7. 128,7 não foi o primeiro ponto que a gente achou aqui? Foi, né? O primeiro ponto do trecho sempre tem que dar o último valor que eu encontrei. Aqui, ó, foi 0 e depois 128. Fiz um pontinho no 128 aqui. Quando eu analiso o segundo trecho, o primeiro ponto tem que ser exatamente esse valor, tá? Porque a reta tem que dar uma continuidade. Quando x vale 0,3, tem que dar 128, o mesmo valor aqui. Eu usei 0,3 e o segundo x era 0,8. Vou lá e boto 0,8 aqui agora. Vai ficar 29 vezes 0,8 mais 120. Isso vai me dar 143. Se 128 está aqui, 143 tem que ser um pouquinho acima, não tem? É maior que 128, tem que ser um pouquinho acima. Então, boto um ponto um pouquinho acima e traço uma reta, tá? Deu, acabou o segundo trecho. O terceiro trecho, eu vou lá e copio a equação do terceiro trecho, que me diz menos 521x mais 560, tá?
O terceiro trecho vai de quem? De C a D. Quanto vale essa distância aqui? Quanto vale o X quando eu estou aqui em D? Quanto vale a distância em D? Quanto vale a distância em D? 1,75. É a soma. 1,175. Então, é esse valor que eu vou botar no valor de X. Aqui, ó, no X, eu vou botar 1,175. Então, vai ficar menos 521 vezes 1,175 mais 560 da equação. Isso vai me dar um valor de menos 52. Se lá em cima é 143,2, menos 52 tem que ser um ponto lá embaixo, né? Então, eu risco um pontinho lá embaixo e ligo as minhas duas retas. Meus dois pontos, faço uma reta, tá? Quando eu chego no quarto trecho, eu tenho outra equação. É 175x mais 257x, tá? Qual vai ser o valor do x? No último trecho, quanto vale o x, gente? Aqui. Quanto vale o x aí? E 0,3. Não, é todinho. Lá desde o início. 1,475. Isso, 1,475. Então, é esse valor que eu vou botar nessa equação aqui. Que valor que eu tenho que achar aqui para fechar? Isso aqui tem que fechar, o último sempre tem que dar 0. Tá? Então, de forma prática, o que a gente faz? A gente tem 4 trechos. 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 equações. 1, 2, 3, 4. Cada equação, a gente vai aplicar um valor de x, tá? Aqui tem um x, aqui tem outro x, aqui tem outro x, aqui tem outro x. Qual x que eu vou usar? É só olhando para a figura, ó. Se eu estou analisando de A a B, o x que eu tenho que usar é lá em B, que nesse caso, o primeiro x, quanto eu usei? Qual é essa distância aqui? 0,3. Quando eu estou analisando o trecho 2, tá? Que é esse aqui, eu tenho que usar a equação do trecho 2. Vai de B a C. Então, é lá em C que eu tenho que analisar. Qual vai ser o valor do x lá em C? Vai ser a distância todinha de A até C. Vai ser 0,8. Quando eu estou analisando o terceiro trecho, que é este aqui, ó, de C a D, qual é o valor de x que eu vou botar? O finalzinho do trecho, que é 0,3 mais 0,5 mais 0,75. E aí acho um valor, ponto. O último ponto é o quarto trecho, que eu vou usar a equação do quarto trecho. Quanto vai valer o x aqui em E? Vai ser o 0,3 mais 0,5 mais 375 mais 0,3, tá? Entenderam como é que a gente acha os pontos aqui, gente? Sim, mais ou menos. Tá. Vocês querem que eu escreva isso que eu expliquei nesses trechos aonde tá só as equações para auxiliar no trabalho? Qual os valores de x que eu usei para achar cada um aqui? Que em Pode cada ser. trecho. Tá, aqui Pode ser, Natália? Tá. Pode ser, bem melhor. Tá. Vocês entenderam só a parte que, como eu achei um valor de m, cada trecho eu vou ter que usar a equação própria dele, né? Eu calculei uma equação de m lá para o primeiro trecho. Eu calculei essa segunda equação de m para o segundo trecho. Tá? Isso tem que ficar entendido. Aqui eu vou usar a equação do primeiro trecho, aqui do segundo trecho, aqui é o terceiro trecho, aqui é do quarto trecho. O valor dos pontos eu escrevo para vocês, então. Escrevo, tá bom? Deixa eu encerrar nossa gravação aqui.
Boa noite, então. Boa noite.